Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos então iniciar mais uma live, né? Hoje vou falar exclusivamente dessa carta aqui do Sol. Já falamos dela em uma live anterior, mas hoje vamos falar novamente, né? Falar de coisas que não falamos, né? Porque para falar de uma carta só em uma live não dá para falar tudo, né? Olá, Andréia, Fabiana, boa noite, Cláudia, boa noite. Só quem está chegando agora, eu peço a vocês que assistam a live até o final, porque vai ter muito conteúdo de extremo valor. Olha lá, Jéssica Mendonça, boa noite, Jéssica. Vou esperar o pessoal ir chegando para a gente ir começando a live. Peço a vocês também que compartilhem, tá? Compartilhem a live para que mais pessoas também possam ter acesso aí ao conhecimento. Joyce Camargo, boa noite, Joyce. Mas enfim, vamos começar a falar um pouco da carta, né? Depois vamos dar seguimento aqui. Então, a carta de número 31, a carta do Sol. Bem, o Sol, não podemos analisar a carta só como simplesmente a carta do baralho cigano, né? Tudo que nos refere a um astro solar, de alguma forma, está de fato relacionado também com o Sol, porque a simbologia da carta, ela está no mundo. Não pode limitar a carta só a um significado X como palavra-chave, porque senão vai ficar muito limitada a sua visão dentro das interpretações das cartas. Olá, Joyce, boa noite. Neia. Enfim, o Sol, quando nos falamos do Sol, é um astro, é o astro-rei, do qual todos os astros constelam a sua volta. E o Sol, como um todo, ele demora. A luz dele para chegar até aqui à Terra demora 8 minutos e se desloca na constelação de Lira lá. É Gleiciane Souza. Boa noite, Nela. Boa noite. Enfim, então o Sol vai nos trazer essa ideia de calor, de iluminação, trazer essa ideia de brilho. Quando nos referimos ao Sol, nos remetemos também ao carisma, à fama, está estreitamente relacionada ao Sol também, a fama, o brilho, o carisma, a liderança. A generosidade também se encaixa perfeitamente aqui no Sol. Também o lado um pouco sombra do Sol, né? Tudo tem os dois polos. O Sol, o problema dele também fala do egoísmo, ou seja, o excesso de vaidade, o excesso de estrelismo, muitas vezes. A questão do ego é muito forte aqui no Sol. O Sol ele traz essa ideia de ego muito forte nele.
Porém, né, tem um lado bom também, que se trata da generosidade. Mas tudo que envolva fama, vitalidade, tudo que envolva brilho, né, a presença pessoal também, né, o eu pessoal, está relacionado à carta do Sol. Deixa eu ver os comentários. O Sol dentro da alquimia lá, Jane, Gleiciane, boa noite, bem-vindas. O Sol dentro da alquimia, ele vai representar o ouro dos alquimistas. O Sol em um nível mais espiritual, ele pode apresentar o anjo da guarda, uma iluminação espiritual. A um nível mais mental, ele pode apresentar um grande insight mental, né? Pensamentos brilhantes, ideias brilhantes. Ao nível físico, pode ser a fama, um novo trabalho, um novo amor, né? E tem diversas interpretações, mas só dando um exemplo aqui para simplificar, né? Olha lá, Leandro, Carlos, boa noite, Leandro. Ok. Pessoal, da onde vocês estão falando, né? Antes de eu dar seguimento aqui na live, né? Talvez aqui tem pessoas novas aqui na live. Então, eu quero saber de onde vocês estão falando. Qual cidade, né? Do Brasil ou fora do país, né? Olha lá, Fabiana, carta do Sol pode apresentar a Deus? Pode também. É mais atribuída a Cristo, né? Mas, né? Quase uma coisa só, mas pode ser sim ser representado. Exemplo, para os fenícios, Adonai, deixa eu só ver. Olha lá, Joyce Ramos, Santa Catarina. Então, Leandro, não, a live não se trata de perguntas, tá? Exclusivamente da Carta do Sol. A Luciene de Mineira, primeira vez, bem-vinda. Olha lá, nascer de São Paulo, capital. Maravilha, São Paulo, capital. Acho que é isso mesmo, né? Que São Paulo, capital. Olha lá, Ana Santos, sou de São Paulo. Muitas pessoas aqui de São Paulo, né? Inclusive, eu acredito que São Paulo deve estar muito frio nessa época. São Paulo costuma ser bastante frio. Mas voltando aqui para a carta do Sol, né? Para não perder o foco. Lá, Kátia, Sofia, boa noite, Kátia. Vou ir conversando com vocês e vamos interagindo aqui na live, né? Para não perder também o foco aqui da live. Mas olha que interessante essa abordagem, pessoal. O Sol, em seguida aqui a Lua. Olha lá, Luciana, que pressagiamos um anoitecer. Por que um anoitecer? Porque o Sol aqui, ele está se perdendo a força, né? Ele está se pondo. E o anoitecer chegando aqui a Lua. Então aqui a Lua já ganha uma força maior, né? Olha lá, Joyce, lindo, obrigado. Carolina, boa noite. Agora vamos inverter a situação. Aqui já seria um amanhecer. Por que disso, né? Aqui a noite se pondo, a lua, né? E o dia amanhecendo. Né? Aqui o sol e a lua, né? Já se complementam novamente, né? Um dando lugar para o outro. Então aqui já seria uma ação onde o sol já governa com mais potência. Aqui é o sol mais tímido, né? O sol do lado esquerdo aqui é o sol mais tímido. Ele não exerce tanto brilho, ou seja, o seu brilho não é tão expansivo, podemos dizer assim, né?
Olha lá. Joyce, lindo. Caroline, lindo. Olá, Ana, boa noite. São Paulo. Aqui também poderíamos prestigiar, de repente, uma gravidez, dependendo da pergunta, poderia de fato representar. Exemplo, a lua representa aquilo que está oculto. A lua rege o ciclo menstrual feminino e também o útero. E o sol, aquilo que vem à luz. Então, podemos prestigiar, dentro dessa interpretação, a criança. Não deixa de ser. Exemplo, vamos inverter. O sol aqui do lado esquerdo e a lua assinando a jogada. Aqui pode ser uma gravidez muitas vezes também ilusória, porque o Sol aqui ele não está exercendo tão seu potencial de brilho, né? E aqui existe um forte desejo, uma certa dúvida também, né? Alucinando a jogada. Olá, Cláudia, boa noite, axé. Estão entendendo o raciocínio? Mas vamos voltar aqui para a live, né? Então vamos usar um exemplo, né? Se tratando de um contexto de saúde, olá, Jéssica, boa noite. Se tratando de um contexto de saúde, a carta do Sol ela vai representar N coisas. Ela pode muitas vezes representar queimadura nos olhos, vai representar problemas com a vista. Geralmente essa carta, quando fala de saúde, ela aponta para esse lado, né? Problemas com a vista. Pode muitas vezes representar que a pessoa precisa também tomar mais sol, de repente mais banho de sol. Ela está deficiente muitas vezes da vitamina D, que é a vitamina solar. Então é interessante quando essa carta sai dentro de uma jogada de saúde, né, uma pergunta relativa à saúde, ela então pressagia isto. É interessante orientar o consulente. O Sol, se tratando do lado profissional, é uma carta maravilhosa. Ela vai nos falar muito, quando se trata do trabalho, geralmente é aquela promoção que chega, é aquele trabalho que tende a dar muito certo. É a pessoa que pode, de repente, assumir um papel de liderança dentro do trabalho, pode assumir essa postura sim, mas geralmente a carta do Sol ela vem nos falar também de algo novo, algo que venha surgir, né? De repente pode ser um aumento, como dito anteriormente, a promoção, mas também pode ser um novo trabalho também a caminho. Olha lá, Fabiana, dentro da questão espiritual pode falar sim, viu, Fabiana? Tanto o Sol, tanto a estrela, pode se tratar disso sim. Só que essa questão de alma gêmea é muito. É um negócio um pouco relativo, porque muitas vezes a alma gêmea não precisa ser necessariamente homem e mulher. Pode ser pai e mãe, pode ser irmão. Então, esse termo alma gêmea, né, ele abrange várias camadas, né, de interpretação. Mas pode, o Sol ele traz isso sim. Então, no trabalho, vai nos falar disso, né? Vai trazer essa ótica de. O interessante também é que o Sol fala de algo novo por vir, até mesmo porque ele possui aqui também o as de moedas, aqui, ó. As de ouros. E o as, ele é uma energia mais relacionada a uma ideia. Não algo assim tão materializado, algo já mais firme e fixo. Então a ideia no ar, de repente, uma ideia de novo projeto. Por isso o Sol
vai nos falar de algo novo que está por vir muitas vezes, porque o as não é uma energia que está materializada. Exemplo, o as de ouros e um 10 de ouros. O 10 de ouros é a energia já manifesta. O as é algo que ainda é abstrato, é mais como uma ideia de projeto. É aquela história, assim na Terra como no céu. Então, o as se encaixa perfeitamente. Tá? Fala de riqueza dos céus, né? Chegando, pode ser uma bênção chegando no caminho da pessoa também. Então, ele vai trazer também esse indicativo. É uma energia que, de alguma forma, ela vai se fecundar, né, na questão do Sol. Essa energia vai se materializar de forma positiva. Como se está também a Lua e o Sol, né, um eclipse. Ambos, né, um de frente para o outro, é um eclipse. Então, dentro de uma interpretação, né, pode usar essa abordagem um pouco alquímica, né, saindo um pouco do senso comum, né, e tendo outras visões diferentes da carta, né, de um modo geral. A Ludmilla, primeira vez, bem-vinda. Dentro da espiritualidade, a carta do Sol também é muito boa. Ela pode muitas vezes nos falar de diversos fatores espirituais. Ela vai se tratar de iluminação, tá? Pode ser, de repente, a pessoa alcançando um alto estado de consciência dentro da espiritualidade, né? Sendo consciente, sendo lúcida da sua própria espiritualidade. Porém, tem o lado sombra. Quando eu digo lado sombra, não estou me referindo a algo ruim, não. Eu estou me referindo à clifa, né? O oposto. Mas aí vai nos falar muito do egoísmo também, né? O egoísmo espiritual, a vaidade, né? Espiritual. O Sol também vai se tratar disso. Mas também tem outro ponto positivo, né? Pode mostrar também uma pessoa muito generosa. Se tratando de divindades, pode representar proteção arquangélica, né? Proteção divina. Deixa eu ver. Representa também o Sol, está muito relacionado à cura divina. O arcanjo, dentro da angelologia, vai representar o arcanjo Gabriel, que o nome significa a cura de Deus. Então, o Sol, dentro de uma ótica espiritual, ele vai trazer esse viés, tá? Ele vai trazer esta abordagem. Os comentários, vamos lá. Pessoal, peço que vocês compartilhem, tá? Compartilhe também. Custo potencial de divulgação depende da carta antes, seguinte, né? Sim, sim, Cláudia, depende, né? Vamos dizer assim, cada combinação vai ter uma linguagem, né? Diferente uma da outra. Exemplo aqui, o Sol, né? E a carta dos peixes, né? Que é grande abundância financeira, né? O Sol e os caminhos, né? Os caminhos estão claros, iluminados, né? Que é a estrela e o Sol. Aqui poderia representar uma grande proteção espiritual, né? Que já se encaixaria de uma forma muito positiva, uma abordagem muito assim positiva. O Sol, lembrando que ele é calor, né? Ele tem muita essa energia sanguínea bem desenvolvida. Essa energia de se relacionar com outras pessoas. Também vai nos falar muito de uma pessoa calorosa com as outras pessoas de modo geral, né? Olha lá, Cláudia Mello. Onde o Sol está, isso muda a nossa visão? Eu não entendi. Você fala muda a visão a respeito do jogo? Eu não entendi. Depende, né? Igual assim, se o Sol está do lado esquerdo, né?
E um exemplo, uma carta que vai ofuscar um pouco o brilho do Sol, a Lua. Aqui já fica um Sol um pouco mais fraco, entendeu? O Sol desse lado aqui ele já se torna um tanto mais forte. Aqui ele está chegando essa energia. Aqui, quando ele está de cá, ele já está assinando a jogada, né? Ele está tendo força. Ele ultrapassou aquela energia um pouco mais fraca e já está mais forte, entendeu? Entendi, Cláudia. Ok. Mas vamos lá. Pessoal, compartilha aí a live, tá? Compartilha, curte para estar ajudando aí na divulgação. Deixa eu ver. O Sol também, ele, quando nos fala de tipo de pensamento, né? Fala de bons pensamentos. É aquele tipo de pessoa que tem boas ideias, né? Ideias brilhantes. Ah, uma coisa que eu não mencionei, né? Esqueci de mencionar. O Sol e a Lua têm algo muito em comum interessante. A Lua, ela vai nos falar daquelas intuições um tanto confusas, é aquela intuição que você não tem tanta certeza. Já a carta do Sol é aquela intuição que você tem certeza, aquela intuição clara, aquela intuição objetiva. Ó, não entendi, nasci, se for deixar aí boa noite, não entendi. Então o Sol ele vai tratar dessa intuição já mais clara, mais assim, objetiva. Aqui na Lua, né, à noite todo gato é pardo. Já aqui no Sol não. Tudo já é muito bem esclarecido. Aqui na carta do Sol a clareza é muito expressa, com muita nitidez. Já a Lua não, a Lua vai falar mais de flashes de dúvida, né? A mesma coisa em relação ao amor. A carta do Sol já é um amor mais claro, mais lúcido. É algo que de alguma forma já transcendeu certas dúvidas, né? A Lua não, a Lua já aponta para flash de romantismo, já algo mais que está sob os auspícios da dúvida, sobre a questão muitas vezes do medo, da ilusão, da incerteza. Mas a Lua, por um lado, ela vai representar também as poesias, o romantismo, mas o romantismo muitas vezes ele pode nos cegar da verdade diferente do Sol. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes ver as coisas por um viés romântico, não vemos a realidade como ela é de fato. Já o Sol não. No Sol tudo é muito claro, tudo é muito consciente, tudo é muito mais elucidado, mais de uma forma mais explicada, né? Olha lá, Cláudia Mello. O Sol é uma energia muito. Peraí, muito. Casos positivos, acredito. Mas o Sol potente ilumina e queima. Por isso, fala que depende da carta anterior, posterior. Sim, o Sol, quando ele vai falar dessa energia de queimar, assim, ele, ele fala mais assim, um viés negativo do Sol é mais a questão da vaidade, tá? Também ele traz essa questão da vaidade, né? Do egocentrismo, muitas vezes de querer ser o centro, né, das atenções, né? E toda aquela história. Não é à toa que está muito relacionado ao signo de Leão, né? Dentro do zodíaco, né? Dentro da astrologia, está relacionado ao signo de Leão. E Leão é isso. O Sol também ele fala muito de criatividade, tá? O Sol ele tem essa energia muito criativa. E criativa é o quê? Criar, né? Pessoa muito inventiva. A Lua tem esse lado de criatividade também, mas é um lado mais poético, podemos dizer assim, né?
É um lado assim mais poético, mais romântico, né? Mais introspectivo, podemos dizer assim. A Lua tem esse lado mais introspectivo, já o Sol não. É algo mais para fora, algo mais expansivo, né? Que é uma energia mais masculina e uma energia mais feminina. Que é uma energia que expande e a outra contrai. Então, vamos dizer assim, são complementares, mas ao mesmo tempo um pouco opostas também, essas duas energias. Mas então o Sol ele vai falar muito disso, né? Dessa luz, dessa iluminação, dessa consciência, dessa nitidez. Porque o Sol ele tem uma vantagem também, independente de qualquer tipo de tiragem, ele tem uma vantagem assim, que ele é uma carta muito positiva, assim, né, pelo seu brilho, né, pela sua luz, que independente se tiver muitas cartas negativas à volta, negativas entre aspas, cartas de grande desafio, ele vai positivar essas cartas. Ele vai amenizar o efeito contrário dessas outras cartas. Por a luz do solar ser um tanto superior, né, às outras cartas, no sentido assim, de brilho, de iluminação. Então ele vai contagiar as outras cartas com seu brilho. Então, independente se for uma tiragem mais ruim, etc., e a carta do Sol sai dentro de uma jogada, aquilo vai ter solução, aquilo vai ter saída, aquilo vai ter assim uma luz no fim do túnel. Então, o Sol ele tem esse lado também, né, de grande positividade. O Sol, se tratando de um nível mais de personalidade, se tratando de pessoa, exemplo, quando ele está representando alguém, uma jogada, como que é essa pessoa, etc. Então vai falar das características boas, né, e das não tão boas. As características boas aí vai nos falar de uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito irradiante, uma pessoa assim muito abundante, é uma pessoa que contagia as outras pessoas com o seu brilho, ou seja, cativa as outras pessoas muito fácil. Então aqui o carisma se encaixa perfeitamente. Então vai ser aquela pessoa sorridente, aquela pessoa que gosta de se expor, aquela pessoa extrovertida, aquela pessoa que gosta de chegar chegando, né? Mas aí entra aquele outro lado, né? Só ela que vai ter a última palavra, né? Pode ser uma pessoa também ó, assim, muito autoritária, porém tem um grande perfil de liderança, né? Mas aqui a generosidade também se encaixa perfeitamente. Olá, William, boa noite. No amor, eu observo muito essa carta do Sol. É interessante quando ela sai para uma tiragem de relacionamento. Se for um relacionamento, ó, exemplo, fulano de tal separou, etc., terminou o relacionamento. Você tira essa carta, fulano vai voltar? Vai, mas provavelmente vai aparecer outra pessoa também. O Sol ele sempre traz algo novo também, além do esperado. Eu já observei muito essa carta dentro de temas, né, de relacionamento, vai nos falar muito disso, né, de algo novo que está para vir, algo novo que está para surgir, tá? Então, o Sol ele vai tratar muito disso. Né? No amor é uma carta boa também, uma carta positiva, uma carta que pode vir a ser um relacionamento muito positivo, muito claro, onde tudo é muito verdadeiro, não tem ilusão,
não tem fingimento, não tem mentiras, tudo é muito claro, tudo é muito exposto um para o outro, ou seja, tudo é muito verdadeiro. Representa grande carinho dentro de uma relação amorosa, uma relação amorosa que tem muito contentamento também um pelo outro, mas o Sol também, ele, quando se fala de relacionamentos, de um modo geral, é sempre interessante orientar a pessoa para que uma das partes não queira competir uma com a outra, porque a carta do Sol, dentro de temas de relacionamento, ela pode trazer esse viés de competitividade, ou seja, um relacionamento muito competitivo. Como assim competitivo? Ah, uma pessoa faz algo e a outra vai fazer também, né, para competir. Então isso acaba gerando conflitos, né, dentro de um relacionamento. Então é interessante trazer essa abordagem quando sai para um tema de relacionamento. Outra questão também que vale abordar aqui na carta do Sol, deixa eu só arrumar essa luminária aqui. Outra questão que vale a pena abordar aqui na carta do Sol é que dentro de temas de relacionamento, ela também ela pode de fato representar filhos, tá? Pode também representar a chegada de filhos. Sempre vai se tratar de algo novo que está por vir, tá? Independente de outras cartas de desafios, ela vai trazer ali uma certa positividade também. Ou seja, vai ter saída, né, dentro daquela relação. Pessoal, eu peço a vocês que compartilhem, tá? Compartilhe o vídeo, curte para estar a divulgação. Olha lá, Denise, boa noite. A Denise sempre participando das lives, né? Muito bem-vinda. Só olhar aqui, peraí. O Sol nas finanças, né, nos recursos financeiros, é uma carta ótima para dinheiro. É uma carta maravilhosa. Ela vai apontar prosperidade, né? É um momento bom para fazer investimentos. Aqui fala de boa entrada de dinheiro, quando ela está relacionada às finanças, né, de um modo geral. Ela vai falar muito disso. Geralmente ela fala de dinheiro a caminho, tá? De dinheiro chegando. O Sol ele fala muito disso. Vocês acompanham dele. Tem alguma dúvida, pessoal, da carta do Sol aí? Dentro de uma tiragem, né? De repente algo que eu não tenha falado, de repente você tem alguma dúvida aí, etc. Está aberto aqui para perguntas. Quem quiser perguntar a respeito da carta do Sol. O Sol, ele, quando se fala de um conselho pessoal, ele sempre vai falar, né? Para a pessoa não deixar que as conquistas, né, os louros, né, do qual ela vai conquistar, né, a fama, não deixe a vaidade se apossar dela, né? Ou seja, sempre tem algo novo a aprender. Mas vamos lá.
Mas a carta do Sol, de um modo geral, né, falamos da personalidade, falamos um pouco da questão espiritual, né, falamos dela relacionada ao amor, relacionada à saúde. Agora, quando é um tipo de transformação que a pessoa está passando na vida, fala de muita coisa nova a caminho para a pessoa, né? Surgimento de muitas coisas novas a caminho. Quando eu digo coisas novas, pode ser em várias áreas. Pode ser tanto no amor, pode ser tanto nas finanças. Aí vai variar, né? Mas muitas vezes quando ela sai para um tema relacionado ao que a pessoa está negando encarar na vida, né? O que ela precisa melhorar, muitas vezes pode apresentar que a pessoa está com problema de autoestima. Ou seja, a pessoa está com medo de se expor, está com medo das opiniões alheias. Muitas vezes ela está apreensiva sobre as opiniões dos outros, né? Olá, William, boa noite. Denise, boa noite. Então, só nessa ótica ele vai nos falar muito disso, tá? Ele vai trazer essa ideia. Exemplo, o Sol e a âncora, né, vai nos falar de uma situação positiva que vai ser duradoura. O Sol ele traz esse viés de iluminação, né, de caminhos abertos, de prosperidade. A âncora traz essa fixação. Então aqui vai se encaixar uma ação, uma situação de prosperidade e abundância que venha a ser duradoura, que venha a ser próspera, que venha a ser abundante. Então aqui vai ser de alguma forma positiva nessa combinação com o Sol. Deixa eu ver. Exemplo, o Sol e a Cruz, né, dentro dessa posição, aqui já pode limitar um pouquinho, né, a luz do Sol. Aqui é uma prosperidade que chega, né, uma bênção que chega, mas dentro de uma forma um pouco mais demorada, tá? O Sol, quando ele se trata do tema família, ele pode apresentar, de repente, a nova chegada de uma criança na família, ou até mesmo mudança de residência também, tá? Mas se apresenta bom entrosamento com a família, né, de um modo geral. Lá, acho que é Elton, né? Então, Elton, não está se tratando de jogar cartas aqui não, tá? A finalidade aqui é explicação sobre a carta do Sol. Exemplo, o Sol e a carta do Cão aqui poderia representar aquela amizade fiel ou uma pessoa que é muitas vezes adorada pelos amigos, né, benquista pelos amigos, pelo coletivo, pela sociedade de modo geral. O Sol, um exemplo, o Treva, que é uma sorte, podemos dizer, duradoura, né, uma sorte bem próspera, podemos dizer, né? Por exemplo, o Sol e a árvore que vai falar de... Tem aquele ditado, né? É pelo fruto que se conhece a árvore. Então aqui os frutos são de extrema abundância, aqui os frutos estão maduros, né? O sol e a árvore aqui, né? Então aqui é o momento de colheita, então vai representar boa colheita, né? Vai representar uma ação próspera. Quando eu digo uma ação próspera em todos os sentidos, né? Seja no amor, seja na saúde, em qualquer âmbito, né? Vai representar isso.
Olá, a Ana, né, tá sempre presente nas lives, né? Interessante. Sim, sim, Ana, vai. Uma coisa vai conversando com a outra, né? As combinações, né? Exemplo, dependendo da questão, né? Isso acontece com todos nós. Aqui de fato pode ser um luto. Exemplo, o caixão, né, etc. E é o sol. O sol é a imortalidade, né? Representando a vida eterna, de modo geral. Aqui, o exemplo, o navio e o sol, aqui, de repente, quando se trata do tema viagem, aqui pode apresentar uma viagem que é para a beira da praia, um local tropical, um país de clima tropical, de repente, se for uma viagem para outro país. Então, as interpretações elas vão dizendo uma coisa uma para a outra, né, no sentido de combinação. Exemplo aqui, as nuvens e o sol. Aqui, o sol está escondido, né, entre as nuvens. Ele está de uma forma um tanto tímido. Já que as nuvens está se pondo, né, e o sol está ressurgindo entre as nuvens. Então, aquele mar revolto, aquela tempestade, está ficando para trás e o sol está brilhando aqui novamente. Exemplo aqui, o sol e a montanha, que vai representar obstáculos que podem ser de fato superados. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Olha lá, Denise, como não estou bem, desejo um bom descanso para todos vocês. Mas não está bem em qual sentido, ô Denise? Exemplo, o sol e os livros aqui vai nos falar de grande conhecimento. Aqui é um conhecimento muito bem assim organizado, um conhecimento que de alguma forma pode agregar muito assim, na vida da pessoa de um modo geral, né? Aqui vai se tratar muito bem disso. O sol e os livros, né? Ou livro. Então a carta do sol, né? Ela sempre vai falar disso, né? Quando representa a personalidade, quando apresenta as finanças, né? Ela sempre vai trazer um lado positivo, né? E um lado não tão positivo, como citado anteriormente, que é um pouco da vaidade, né? Que é um pouco desse lado mais egocêntrico, podemos dizer. O Sol vai lembrar que ele é uma estrela, né? Ele é um astro luminar. Então ele irradia, ele contagia as outras pessoas, né? A pessoa que ela é representada pelo Sol. É uma pessoa também muito criativa e pode expressar um certo talento artístico também. Olha lá, Denise. Ok. Peraí. Ah, se meu filho tá muito depressivo, minha bala é assim, hoje em dia a depressão ela faz um pouco de parte, né, do sistema global. Lá, axé, Denise, obrigado.
Mas então o Sol ele vai, né, se tratar disso. Como citado anteriormente, na saúde ele vai trazer esse lado de problema de vista, né, de queimadura nos olhos, muitas vezes pode ser uma certa deficiência de vitamina D, né? Você falando da depressão aí, Denise, é um pouco de falta de serotonina, né? Serotonina, ela pode diminuir a depressão, né? É o, também é um dos hormônios da felicidade. O Sol, quando ele se trata de comunicação, ele vai falar muito de uma comunicação radiante. Vale lembrar também que o Sol, não mencionei, mas quando se fala do trabalho profissional, ele, ele pode apresentar muitas vezes que um membro, né, no trabalho, etc., uma pessoa quer brilhar mais que a outra, né? Ele vai trazer de fato esse lado também, a carta do Sol. De repente que um membro no trabalho quer brilhar mais que o outro. Então o Sol ele vai trazer essa energia muito ofuscante, né? Muito brilhante. Só para recapitular, né? Para ficar bem exemplificado. Então, o Sol na espiritualidade, ele vai se tratar de iluminação, pode apresentar Arcanjo Gabriel, né, que é a cura de Deus, pode apresentar uma cura taumatúrgica, uma cura muitas vezes milagrosa, uma cura arcangélica, mas também ele sempre traz o conselho, né? A iluminação ela é constante. Ninguém vai estar no fim da iluminação. A iluminação ela é infinita, então a pessoa não se deve, se vai descer, né, pelo estado de iluminação, que é um processo contínuo e um processo também eterno. Nas amizades, a carta do Sol vai falar, né, de novos amigos, né, de conhecendo novas pessoas. No amor, a carta do Sol ela vai falar de clareza, vai falar de uma ação amorosa onde tudo é muito consciente, onde tudo é muito claro, tudo muitas vezes é verdadeiro. Ela vai trazer também esse lado de competitividade dentro das relações amorosas, né? Ele também, o Sol, quando ele sai dentro de um tema de relacionamento, ele nos fala muito daquela situação também de ressurgimento de alguém novo. Porque o Sol sempre traz algo novo à nossa vida, né? Então a possibilidade de um novo amor também é muito grande aqui. Pessoal, peço que vocês compartilhem, tá? Curte a live aí para estar ajudando a divulgação. Mas então o Sol vai trazer isso, tá? Dentro da vida amorosa. Esse lance também de competitividade, né? Como citado anteriormente. Na família, o Sol vai falar de. Pode falar de chegada de novo membro da família, de repente uma criança que possa chegar na família. Pode apresentar mudança também de residência, quando representa o contexto família. Olha lá, Fabiano, boa noite, meu jovem. Então, o Sol no contexto família pode apresentar isso, tá? Ele pode, de alguma forma, representar mudança de residência ou chegada de um membro da família.
Quando o Sol está representando inimigos, né? Falar que tipo de inimigos que eu tenho que tomar cuidado, etc. Aqui vai nos falar de inimigos que são estrelas, né? Quando eu digo estrelas, pode ser pessoas famosas, pode ser pessoas muito egocêntricas, né? Pessoas muitas vezes que gostam de ser o centro das atenções. Se tratando da personalidade, o Sol vai trazer uma pessoa muito cheia de charme, uma pessoa muito carismática, uma pessoa que contagia as outras pessoas com sua luz, né, com seu brilho. Muito assim carismática, né, muito sanguínea, mas também, né, tem aquele lado também sombra do Sol, que é a famosa vaidade excessiva. Então, que no Sol, isso vai se aplicar perfeitamente. Nesse lance de uma vaidade excessiva, muitas vezes. O Sol também, ele. Peraí, olha lá, Rosângela quer saber da espiritualidade? Então, Rosângela, a live aqui não se trata de responder perguntas, tá? A live, ela se trata aqui de falar das cartas, né, de modo geral, mas hoje estamos falando aqui da carta do Sol. Olha lá, Fabiano, depende da posição da carta. Fabiano, depende, né? Ah, acredito que você está chegando agora, depois essa live vai ficar gravada, né? Depois você pode reassistir. Eu explico muito bem isso. Sim, dependendo da posição da carta, o Sol ele pode se tornar um pouco enfraquecido também, tá? Ele tem seu brilho, mas ele pode se tornar um pouco enfraquecido, né? Igual eu sei aqui alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui a carta para facilitar aqui, né? Vou explicar novamente, mas eu explico isso com mais detalhes na live, né? Depois vai ficar gravada, né? Anterior à live. Aqui, exemplo, a Lua saindo aqui nessa posição, o brilho do Sol fica mais enfraquecido, né? Agora o Sol saindo aqui, aí ele já assina a jogada, né? Ele já se torna forte. Exemplo, isso aqui é um anoitecer. Por quê? O Sol está se pondo e a Lua, né, vindo a nascer. Por quê? Porque o Sol que está do lado esquerdo, né, ele está perdendo força. Já ao contrário, aqui é um amanhecer, né? A Lua perdendo essa força e o Sol ressurgindo, o Sol nascendo. Entendeu? A ótica da coisa, a visão, como é que funciona. Então, mais ou menos por aí. Então, uma coisa vai complementar a outra, né? Uma coisa sempre vai estar conversando com a outra. E qualquer tipo de oráculo é uma linguagem simbólica, né? Um símbolo vai se comunicar com o outro. Outros símbolos podem ser harmônicos um com o outro e outros não harmônicos. Então isso vai fazer de fato a diferença, tá? Isso vai fazer a diferença dentro de uma interpretação. Então por isso que é interessante conhecer a nuance, né, de interpretação, né, e da simbologia. Igual o Sol, um exemplo, né? O Sol ele é dourado, né, amarelo. Deixa eu ver. O Sol está muito ligado a essa energia de expansão, é uma energia masculina, diferente da Lua, que é uma energia feminina. O Sol é algo mais para fora, é algo mais de êxtase, né? A Lua já é algo mais de transe, é algo introspectivo. O Sol já é algo para fora. Lá o Fabiano compartilhando nos grupos, que maravilha. Você fala é grupo de baralho, Fabiano? Para cigano ou grupo comum? Mas o Sol, então, ele vai falar isso, né?
Ele vai falar de uma energia expansiva, tá? Olha lá, Rosângela, essa carta na vida espiritual. Citei anteriormente, né? Ela vai representar a iluminação, ela pode representar o arcanjo Gabriel, que é a cura de Deus. Pode representar várias coisas, né? É uma carta que tende a ser muito positiva. Olha lá, que maravilha. O Fabiano, Grupo de Tarô e Espiritualidade. Obrigado. Então a carta do Sol, ela vai trazer esse lado, tá, Rosângela, quando se fala da espiritualidade. Essa iluminação. Mas aí tem aquele lado, né? O Sol também, a luz dele é tão forte que ele acaba assim, vai descendo também. Né? Então vai trazer esse viés também da vaidade, tá? O Sol ele vai trazer isso também. Então tem esse lado um tanto egocêntrico. Olha lá, Ana, boa noite. Axé. Então falamos da carta do Sol, né? Dentro da personalidade, falamos a respeito de trabalho, né? Que sempre vai apresentar um novo trabalho, muitas vezes, aquela promoção que chega, né? Muitas vezes que um membro no trabalho quer brilhar mais que o outro. Então o Sol ele vai trazer esses lados, né? Dentro do lado profissional. Muitas vezes quando é um conselho do que a pessoa está precisando mudar na vida dela, muitas vezes de algo que ela não está encarando de frente, isso é a carta do Sol. Então, o que seria um conselho que muitas vezes a pessoa está se reprimindo, ela não quer mostrar o seu brilho, muitas vezes por medo que as outras pessoas vão pensar, né? Então aí já poderia ser uma visão um pouco de baixa autoestima, né? E o Sol nas finanças, ele vai falar, né, de abundância, de prosperidade, de dinheiro chegando. Como dito anteriormente, o Sol ele é o ouro, né, dos alquimistas. Ele em um nível mais assim espiritual, né, a iluminação, um nível mais mental, grandes insights, né, e num nível mais terreno ele pode apresentar a fama, a prosperidade, a abundância, né, de um modo geral. Então ele vai de alguma forma impactar dessa forma, né, a carta do Sol, quando se trata de níveis de interpretação da carta, né? Ele vai trazer também isso aí. Quando você fala de projeção de carreira, né, como a pessoa está profissionalmente, etc., aqui vem nos falar de muita prosperidade a vida da pessoa, né, ela podendo ser promovida na carreira profissional, de repente aquele emprego que chega, tá? A pessoa vai vencer dentro da carreira profissional. Enquanto apresenta como as outras pessoas estão vendo a outra pessoa, como a sociedade, o status quo está enxergando a pessoa aqui, pode falar muitas vezes de. Pode apresentar várias coisas, né? Pode apresentar que a pessoa, as outras pessoas de um modo geral, estão enxergando ela como uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito carismática, mas também muito vaidosa muitas vezes, muito orgulhosa, muito cheia de si. Então vai variar, né? Aí teria que ter outras cartas à volta para interpretar melhor, né? E por último, né, o grande finale, o Sol aqui ele possui o, o As de moedas, né? O As de ouros. Lembrando que o As
é uma riqueza dos céus, diferente de um 10 de moedas, que é algo já mais terreno. Então, as é algo que está vindo a se materializar. Ou seja, aquela semente que está para vir ser fecundada na terra. Então é algo que vai chegar, ou seja, a riqueza dos céus. Muitas vezes é bênçãos, né? É a prosperidade que chega, é o novo amor, é filhos, tá? Pessoal, peço a vocês aí que chegou agora, né? Sigam-me no Facebook para vocês ficarem sempre por dentro das novidades, que eu estou sempre postando, né, conteúdo aqui das cartas, né, principalmente do baralho cigano. Então é isso, pessoal. Hoje falamos da carta do Sol, né? Já tínhamos falado dela em uma live, acredito que uns 3 meses atrás, mas não falamos tudo e hoje estamos complementando aqui, né, para enriquecer mais aí o significado, tá? Ah lá, o Fabiano, já estou seguindo. Inclusive, Fabiano, me segue lá no meu canal do YouTube, Escola Holística Sol do Oriente. Eu até publiquei o link aí na página, depois você pode procurar abaixo aí dos vídeos que vai estar lá para você seguir lá. Tem bastante novidade, tem acho que tem com 100 a 99 vídeos lá no canal, tem bastante conteúdo, né, de importante relevância. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, agradeço a todos pela participação da live e até a próxima, né? Amanhã vai ter live novamente, ainda não sei qual carta que eu vou falar, mas agradeço a todos pela participação e é isso aí. Um abraço a todos. Olha lá, Ana. Essa carta, no geral, sobre tudo que vem no futuro da gente, na verdade, todas as cartas dela, ela vai prestigiar uma ação futura, né? Mas o Sol, como estamos falando aqui na live, ele vai falar de ações prósperas, né? Ações positivas, né? Ações que vão trazer clareza, que vão trazer muitas vezes abundância, que vão, de alguma forma, trazer bons presságios, né? De repente, novo emprego, novo amor, etc. É uma carta, podemos dizer assim, benéfica, né? Uma carta boa. Então é isso, pessoal. Ficando por aqui e até a próxima.